Eu queria também ouvir agora, do ponto de vista de empresas de tecnologia, de empresas que estão olhando esse problema da sustentabilidade espacial, o que pode ser feito. Então, Fred, pela Cypher, eu gostaria que você trouxesse a visão de vocês. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade. É a nossa primeira vez que estamos participando desse evento. Vou iniciar aqui falando um pouquinho da empresa. A Cypher é uma empresa que está para fazer 30 anos, né? Eu sou um dos fundadores. Somos uma empresa 100% brasileira, né? E o nosso foco, até o momento, era tráfego aéreo. Tá? Então, nós somos uma empresa estratégica de defesa. Então, hoje, em todos os aeroportos que vocês conhecem aqui do Brasil, tem um sistema nosso. Tá? Em todas as torres de controle existem um sistema Cypher rodando lá. Foi o primeiro aeroporto do mundo a ser automatizado. Então, em 1998, a gente colocou o sistema para funcionar em Guarulhos e, naquele momento, todos os outros aeroportos do mundo utilizavam fichas de papel para controlar os voos e Guarulhos foi o primeiro do mundo e é mais uma conquista aqui para o nosso Brasil, né? A nossa área de atuação, como eu falei, é tráfego aéreo, operações aeroportuárias, meteorologia, empresas aéreas, mais recentemente a parte de UTM, a parte de drone e vertiportos. E nos últimos anos aqui estamos trabalhando aqui fortemente nessa área também de espaço, focando em SSA. Então aqui eu trouxe o quadro de diretores, né? São 6 diretores e as pessoas-chave ali da parte de espacial, né? Dando destaque ali ao Brigadeiro Vital, que é o chefe do setor da parte espacial dentro da empresa. Então o problema, ou o desafio, né, seria talvez melhor, é o que a gente viu um pouquinho na apresentação da Érica, né, em relação a objetos acima de 10 centímetros, né? Não estou falando apenas de satélites, mas os debris, os pedaços, né, que você encontra no espaço, que chegam na ordem de 25 mil, tá, acima de 10 centímetros. E aqui a gente tem uma outra visão de 130 milhões de objetos acima de 1 milímetro. Tá? Então, isso no cenário de hoje, com a quantidade de satélites que a gente tem orbitando. Né? Então, se você imaginar que o número de satélites operacionais daqui a poucos anos vai ser o dobro do que eu mostrei no slide anterior, né? Então a gente imagina como que vai ficar o espaço, né, nesse cenário. Então hoje no cenário nós temos esses países que estão destacados aqui em branco, que são os países que realizam a parte de SSA de forma privada. Né? Tem uma empresa que realiza esse serviço aí de SSA. E nesses pontos, nesses pins, estão os sensores, como estão distribuídos esses sensores. Tá? E a Cypher, agora realizando essa parte de serviço de SSA e com a nossa instalação em Brasília, que a gente está instalando lá um telescópio em Brasília, na UNB, um telescópio autônomo que faz parte da nossa base de coleta de informações ali para fazer essa prestação de serviço. Para dar uma ideia do tamanho do mercado, né, então a gente tem a parte de aproximação de objetos naturais aqui na ordem de um pouco mais de 150 milhões de dólares. A parte de clima espacial, né, falando de explosões solares, na ordem de 500 milhões mais ou menos. E a parte de SST, que chega quase na ordem de 1,2 bilhões de dólares. Aqui a gente separou o mundo em 5 áreas e demonstrou graficamente ali como que está sendo o investimento nesses países. Essa projeção que hoje é de 1,7 está indo para a estimativa é que vai para 2,1 bilhões de dólares até 2030. E aqui eu vim mostrar a solução, né? O sistema Horus é um sistema desenvolvido pela Cypher. Ele tem 4 módulos, né? O primeiro dos módulos é o Horus Tracking, que é um módulo relacionado a rastreio de objetos, tá? E análise de risco. O Horus Spot, que é um sistema de planejamento e gerenciamento de tarefas e procedimentos. O Horus Reentry, que ele faz análise de risco de reentrada e predição de reentradas. A gente até já utilizou ele num caso real. E o Horus Cosmos,
que é o nosso sensor que a gente está instalando em Brasília. E aqui as principais funcionalidades, né, a principal área de atuação aí desses módulos em conjunto. Tá? Eu vou dar destaque a duas, mais especificamente. Em relação ao número de manobras, em relação a Starlink, né, nos últimos 4 anos, aquele ali é o número acumulado de manobras que a Starlink teve que realizar para evitar uma colisão. Aqui eu trouxe o dado de seguradora, isso aqui é bem interessante. Esse valor é o valor que foi investido, a receita das seguradoras em 2023 em relação a satélites. E aqui nesse outro desenho é o custo que essa seguradora teve, o prejuízo que ela teve por conta de colisões que ocorreram no ano de 2023. Outro item aqui em relação à reentrada, aqui eu tenho a foto do Ariane, né, em 2013, e aqui eu tenho a foto do Ariane em 2014, que caiu um pedaço dele no Pará, em Salinópolis. Então, não é tão usual um objeto desse tamanho ter a reentrada em objetos desse porte, né, mas já dá para ter uma ideia da gravidade da situação que a gente está tratando aqui. O sistema, ele não só serve para evitar a colisão, como também evitar manobras desnecessárias. Tá? O que acontece, como vocês devem saber, quando um satélite faz uma manobra para evitar uma colisão, ele deixa de executar a atividade fim dele. Então, o que acontece? Quando ele faz essa manobra também, ele consome energia. E o consumo de energia num satélite implica diretamente na redução do tempo de vida desse satélite também. Tá? Então, ele não é só um sistema no sentido de segurança, mas também um sistema no sentido de aumento de eficiência. Né? Aqui eu estou mostrando as áreas, né? Então aqui eu estou reforçando a parte de governo e defesa, que poderia ser o usuário, as agências espaciais, operadores de satélite e para iniciativa privada no geral. Esse é o nosso módulo Horus. Interessante essa apresentação do Fred, que a gente começa a ter uma ideia da complexidade de fazer esse acompanhamento. A tecnologia é só ótica ou tem alguma outra maneira de você detectar esses objetos como radar também? Tem alguma possibilidade, Fred? Tem sim. Na realidade, a gente utiliza um sensor até mesmo dos concorrentes, né? Então existe esse mercado também. É lógico que quanto mais sensores a gente tiver, a gente consegue trabalhar de uma forma melhor. Mas qualquer sensor disponível, radar, laser, telescópio, pode ser utilizado para esse fim aí. Kim, a Anatel tem algum plano de desenvolver uma unidade de monitoramento disso, como vocês têm para espectro, né? Vocês têm toda a telemetria e tudo mais. Tem algum plano de botar a Anatel também para fazer acompanhamento de debris espacial ou não? Bom, a gente tem já uma estação de monitoramento, basicamente para satélite geo, e a gente está estudando, né, verificando a possibilidade aí de algum tipo de monitoramento de sistemas não geo. Claro, isso tem todo um processo, claro, a gente está aqui ainda nesse ambiente de verificação. A gente verifica que é importante que a gente mantenha os outros sistemas livres de interferência. Ainda não temos assim, um projeto, mas isso está no nosso radar junto com as demais ações aí para sustentabilidade. Normalmente, Érica, como é que isso é feito em outros países? Então, há alguns anos isso era feito basicamente por órgãos públicos, né? Nos Estados Unidos isso era diretamente ligado à defesa. Mais recentemente, por conta da necessidade, da complexidade, o que tem acontecido é um trabalho em equipes. Então, o próprio Estados Unidos tem hoje um envolvimento muito grande, tanto de iniciativas privadas quanto de institutos de pesquisas. Como o Fred mencionou, esse mercado cresceu muito. Hoje tem várias iniciativas, tem dezenas de iniciativas privadas, e eles atuam muito mais nessa área de ter uma rede de observação e poder oferecer esses dados aí, né, para quem quer, pode comprar diretamente deles, ou para esses órgãos públicos que criam uma base de dados global e ajudam a comunidade aí a aumentar essa segurança. E Fred, a solução de vocês é uma solução por serviço ou é uma solução que você está vendendo o equipamento, você está vendendo o sistema de monitoramento para alguém fazer, seja aeronáutica, seja Anatel, seja alguma empresa privada? Na verdade, o software, né, ele é vendido como SaaS, né, Software as a Service,
E execução de serviços de rastreamentos específicos também são possíveis de ser feitos, né, independente da contratação do software. E vocês já fazem isso hoje? Não, na realidade o que acontece? A gente chegou a fazer rastreamentos, mas não rastreamento no sentido de experimentação do sistema, né? Então, eu comentei ali da empresa, né? A empresa tem 30 anos, mas essa área espacial é uma área mais recente para a gente, tá? Taxa de 3 anos que a gente está atuando. O software é 100% nacional, sem utilização de componentes externos, né? Então a gente não utiliza STK, não utiliza mecanismos acoplados ali no sistema que dependam de pessoa de fora.